Aqui, nós também, aqui é um processo formativo coletivo, né? Eu digo isso para você porque a gente tem um material profissional, mas aqui também nós vamos aprendendo, né? A Beatriz está aprendendo a editar, a Lise também, né? E nós aprendendo juntos. A gente, né? também tem um time júnior também que a gente precisa, né? A gente está em campo também. Hoje o Carlos ele é o nosso oficial aí, mas a gente tem um júnior, a equipe júnior também que são duas pessoas. É importante ter, né? Isso. E aí, Biel, como a gente estava conversando, né? Seu nome completo? Meu nome é Gilielson Fontinelli de Brito. E de onde vem o Biel? Seguinte, meus avós, o pai da minha mãe, eles, assim, da antiguidade, né, eles não tinham o cotidiano de chamar esses nomes bonitos que tem hoje em dia, né. Primeiramente nasceu meu irmão e a minha tia Valder Carmen, ela tinha uma vontade, né, de colocar o nome do primeiro sobrinho dela, né. E nasceu meu irmão e ela gostava muito desse nome que ela salvou, que era Giles, de um médico. Ela tinha problema de câncer e esse Giles foi que ela simpatizou, e ela disse que o primeiro nome do sobrinho dela ia ser Giles, Giles Cleaner. E aí 2 anos após eu nasci, né, o segundo filho da minha mãe. Então ela perguntou, e aí o nome desse rapaz vai ser como? Que era eu. E ela também colocou, vamos unir o útil e vamos juntar Giles com Elson. Gilielson. E os meus avós, da parte da minha mãe, eles eram um pouco mais assim, humildes, né, no tempo. E meu avô não sabia falar esse nome Gilielson. Ele tinha um amigo de oficina, que hoje também está ao lado de Deus, que ele tinha uma oficina no mercado, que era Biel chamado. E quando ele me colocava nos braços, que ia para essa oficina, ele ficava brincando, né, aquela mensagem, cadê o Bielzinho, cadê o Bielzinho? E desde então, ele, meus avós e meus familiares ficaram chamando de Bielzinho. E se hoje alguém chegar na Piracuruca ou qualquer região e perguntar por Biel ou DJ Biel, é mais conhecido do que qualquer um. E aí, se perguntar por Gilielson, já acaba. Só quem me chama por Gilielson é os professores, na escola. E já Biel são a região e a minha cidade. E como é que começa a tua história em Piracuruca? Minha história começa assim. Aos 13 anos de idade eu sempre fui... Eu sou aquela pessoa curiosa. Sou curioso e aos 13 anos de idade eu já gostava de computador. O meu tio, ele me vendeu um computador. Naquele tempo ele foi por R$350, que era aquele que tinha um monitor branco, aquela TV de tubo branca. E ali eu já queria não só querer jogar, né? Eu queria mexer com programas que eu nunca tinha visto, né? Então já queria ser editor de vídeo, queria mexer com música, queria mexer com lan house. E aos 14 anos eu fui trabalhar no lan house do pé argentino Pirró. Ele colocou uma lan house e eu tomava de conta aos 14 anos. E de lá eu comecei a mexer com programas de música, de querer cortar uma música. Quando eu fazia um corte da música e juntava com a outra era estranho, mas eu acho que pra mim era uma coisa de última geração. E naquele tempo a gente não tinha recurso, né? Eu trabalhei 1 ano e meio na lan house e surgiu um outro emprego de metalúrgica aos meus 15 anos. Fui trabalhar para o Elias do Miguel. Passei 1 ano de metalúrgica, lixando ferro, pintando, passando solvente nas coisas. E de lá tinha uma equipadora automotiva de som, ao lado dessa metalúrgica. E o rapaz viu que eu era uma pessoa bem interativa, esperta, inteligente. Ele falou, você quer trabalhar aqui para ganhar um pouco mais? Eu quero. Nesse tempo eu ganhava R$50 por semana na metalúrgica. E na loja de som era 75 por semana. E então eu comecei a trabalhar com o Luiz Som, que hoje também se encontra ao lado de Deus, Luiz Ribeiro. E foi um cara que eu me inspirei demais. E aí, aos poucos foi surgindo
Estrela de Piracuruca, DJ Biel. Eu comecei a mexer com som, aí foi onde eu me identifiquei. Comecei a montar paredão de som com ele, pintar, lixar. E aí ele, aqui não existia DJ, não existia na região. E ele falou assim, rapaz, vamos fazer uma festa, não quer tocar não? Eu disse, oxe. Ele já tinha esse plano comigo, né? Aí foi aquele tempo que tinha aquelas famas aquelas F-250, aqueles carros que tem um som atrás que levantava assim. Eu criança não podia ir pra festa, né? Tinha em torno dos meus 15, 16 anos. Já trabalhava lá e eu tinha um sonho de ir pra festa. Meus pais não deixavam ir. E aí aconteceu desse carro vir pra cá, ele me levou. Pediu meus pais, eu fui com ele. Aí foi lá onde eu me encantei com o som, né? Com a música. E eu falei assim, eu quero ser DJ. Ele, tu quer? Quero. Aí ele realizou meu sonho. Ele comprou uma maquinazinha, simplesinha, e marcou a primeira festa. E aí nunca tinha tido uma festa de DJ aqui. Aí ele marcou, e eu ansioso, não sabia se ia dar gente ou não. Fizemos aquela mídia, como ele tinha som, né? Ele tinha 3 sons, ele colocava esses sons rodando na cidade todo santo dia, anunciando, vem aí, DJ Biel, isso e aquilo, e fez aquele movimento todo. Quando a gente se espantou, foi uma das maiores festas que a ABB já aconteceu de DJ. Que a gente tem até uma história contada e tem até umas fotos na página dele, que a fila chegou até fila para ir para essa festa. E aí desde então lá comecei a tocar, né? Só que aí é assim, eu sempre fui de plantar, de colocar uma sementezinha e regar ela, né? Sempre eu fui assim, ou seja, sempre eu toquei de graça, a maioria desse começo foi de graça. Só que eu não era valorizado, né? Nunca fui. Então eu passei uns 6 anos tocando de graça sem ser valorizado. E foi indo, eu peguei e saí de lá, depois de 4 anos de serviço saí de lá e fui trabalhar na Felipa Variedades como design. Como eu já tinha um conhecimento do computador, além quando eu estava tocando a música, eu já estava fazendo arte lá em casa no computador. Trabalhei 7 anos na Felipa como design, também é uma pessoa que é uma mãe para mim. Todas as pessoas que eu andei, hoje eu considero como mãe e pai, porque eu dei o máximo, fiz o máximo, aprendi muito com eles. Principalmente nessa rotina com a Felipa, eu aprendi a ser quem eu sou. Eu era um pouco mais danado e hoje eu consigo ser quem eu sou, né? Hoje eu consigo respeitar a minha imagem. E lá trabalhando na Felipa, eu tinha um sonho que era tocar num palco grande, né? E receber. Sempre eu toquei de graça. E tinha um sonho de tocar num palco grande e receber. Entrou uma gestão aqui na Piracuruca e eu tinha um sonho de tocar e teve um ano que não ia ter festa na prainha, que é o nosso espaço, o nosso ponto turístico aqui da cidade. Não ia ter festa e tinha uma banda local que sempre tocava lá e eu cheguei e falei, vamos fazer de graça essa festa pra gente pegar o reconhecimento? Aí lá a banda falou assim, Biel, eu não posso porque eu tenho folha de pagamento, eu tenho funcionário. Pois vamos ver se a gente pega um patrocínio para você tocar de graça, a gente fala com o secretário de cultura e a gente toca de graça para poder não passar batido. Pronto, a gente se combinou, a gente falou com o secretário, ele super topou e marcou, né, essa festa na virada de ano. Aí tipo assim, era o sonho de qualquer artista pequeno na cidade, tocar em um palco grande. Não existia isso. No tempo, há 5, 6 anos, 7 anos atrás, nenhum artista pequeno tocava no palco grande. Era muito desvalorizado. Ainda hoje é, mas hoje ainda algumas gestões reconhecem o artista pequeno, né? Então, foi marcado. Quando colocou esse cartaz na internet, eu não tinha ansiedade. Eu não tinha depressão, eu não tinha nada disso. Mas quando lançou esse cartaz, foi onde aconteceu aquele impacto, a rejeição. Amigos meus, familiares, pessoas próximas, comentando maldade, né? Tipo, isso lá é atração, isso e aquilo. Foi muito pesado, eu não conseguia comer. Chegava pra minha mãe e falava, mãe, eu não consigo, não vou conseguir tocar, não dá certo. Ela falava assim, meu filho, desiste, isso não é pra você não. Aí eu
cheguei até a ligar para o secretário, posso falar o nome? Pode. Cheguei para o secretário Fernando César no tempo. Foi ele que me deu total apoio. Agradeço demais também ao Fernando César. Para mim, foi um dos melhores secretários de cultura em Piracuruca. Ele realizou muita coisa boa aqui na Piracuruca e deixou o nome, né? E cheguei até ele e falei, Fernando, não dá para me tocar. Ela, por quê? Porque tá acontecendo isso, aquilo. Aí ele me contou a história dele. Se Biel, eu era assim, assim, assim. Hoje eu sou reconhecido como... Aí o secretário de cultura. Pois é, Biel, é processo. Se você for se importar com o que as pessoas falam, você nunca vai crescer. E peguei isso, né? Só que ele me deu mais morais da vida. E eu acabei que deixando a rede social nesse período. Do dia 5 de dezembro que foi lançado o cartaz, até o dia 29 eu não olhava mais comentário de ninguém. E só fiquei com aquela ansiedade de não ter ninguém na festa. Eu ia tocar de graça, mas era um sonho. Quando chegou o dia 31, na virada de ano, aí minha visão se apagou. Eu não consegui sair de casa, não consegui andar, fiquei deitado. Mas era rezando, pedindo para Deus para dar um evento bom. Chegou o dia, quando eu cheguei na prainha já era 8h30 da noite, coloquei minha mesinha em cima do palco, né? Uma mesinha de plástico, branca. E já fui arrumado, me sentei lá e na hora que eu sentei a minha visão apagou, escureceu. E o cantor começou a cantar às 10 e pouco. Quando eu me espantei, ele já tava assim, ó, tchau, 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 gente, agora eu fico com vocês, JBL. Aí eu só escutei isso, aí eu não lembro mais. Minha visão apagou. Eu não sei quem foi que montou minha mesa no centro do palco. Eu não sei quem ligou os cabos pra mim. Eu não sei como foi que eu apertei o play. Eu só sei que com 5 minutos de apresentação, veio aquele choque. Eu olhei, a prainha, um mar de gente, a ponte, um mar de gente. Eu nunca tinha visto tanta gente na prainha. Eu me arrupiei e falei assim, aqui é meu lugar. Aí foi onde eu saí daquele nervosismo e agora é aqui. E pra mim foi um dos melhores shows. Desde então eu contratei um rapaz para fazer o conteúdo de marketing, de vídeo. Isso foi que ano? Foi 6 anos. Foi na primeira gestão... Posso falar, prefeito? Pode. Foi na primeira gestão do Assis Mãozinha, né? Foi um dos prefeitos que me deu uma oportunidade também. Ele valorizou demais. E desde então dessa festa, eu não lembro, mas foi uma da gestão. Acho que quando a gente for colocar lá, ele fala a data. E desde então a minha agenda subiu. Na virada de ano eu já tinha fechado o carnaval. Depois do carnaval eu fechei o Festival do Milho, né? Que foi também um cronograma, uma ideia feito pelo Fernando César, o Festival do Milho, que é uma das festas de tradição da cidade hoje, um festival muito grande. Sempre toquei. Desde então a minha agenda subiu e eu consegui criar o meu próprio valor, meu cachê. Aí a minha valorização veio para fora, para as regiões dos cocais. Eu já cheguei a tocar numa região que o ingresso para poder ir no meu show chegou a ser R$30. Preço de banda grande. E aí a gente passou quase 4 anos na mídia, muito em cima. Eu era muito focado na mídia, eu criava conteúdo. Todo evento que eu ia, eu fazia um material de foto de acordo com aquele evento, valorizava o evento. Só que eu não soube ganhar dinheiro nesse período, porque eu me preocupava muito com o marketing, com o conteúdo do meu show. E eu queria que o contratante ficasse satisfeito e ele me chamasse a segunda vez. O meu cachê para sair fora da cidade era em torno de R$1.600. Eu tinha 15 a 20 festas no mês. Se eu fosse calcular, era mais de R$20 mil por mês. Mas eu era tão preocupado com o meu show que eu não acabava que não ganhando nada desse contrato. Eu investia em fogos, o meu show tinha fogos, eu tinha funcionário, o meu translado era por minha conta, os rapazes que trabalham comigo eram pagos por minha conta, ou seja, de 1.600 sobrava ali R$350 do investimento que eu fazia dentro do show para poder ser um show bom. E desde então a gente se expandiu e
A minha vida foi assim, foi trabalhando desde os 13 anos até hoje, sempre com humildade, sem nunca mexer com ninguém, sem ter intriga com ninguém, e sempre valorizar o contratante, o meu cliente, e sempre levar aquela amizade. Biel, você acha que você é uma pessoa, né, como você falou, hoje reconhecida na cidade, reconhecida na região. O que é que mudou nas gerações? Né? Você é uma figura jovem, né? O que é que você acha que mudou nos gostos musicais dessa galera mais jovem? O gosto musical mudou muito. Inclusive você pode perceber que as músicas antigas, elas estão faltando, tem muito, elas estão sendo regravadas novamente nessa versão hoje em dia, né? Porque hoje até o conteúdo das músicas, elas não estão mais nem sendo propício a ser ouvido, né? Então uma poluição muito grande. O meu forte era o funk e a música eletrônica. Só que a minha região, ela não aceitava muito a eletrônica, então eu era obrigado a potencializar o funk e o que a população queria, a tendência no momento, né? Eu era muito preocupado com músicas de palavrões e hoje de 100 músicas, 90 tem palavrões. Então, como eu queria fazer um show light, eu me preparava, em todo show me preparava, eu via aquelas músicas que estavam no auge, mas eram músicas que não dava para tocar se tiver uma criança, um pai de família, e eu removia aqueles palavrões. Eu sempre me preocupei com isso, né? E o que eu vejo hoje que mudou foi, acho que a cultura da música, a letra bonita, não tem mais. Hoje está uma poluição sonora muito grande. E eu vejo que tem muito jovem que prefere isso, né? Do que aquelas músicas das antigas que realmente eram uma história dentro da música. Certo. E, assim, a gente conversou ontem, né, por exemplo, com pessoas que nos falaram sobre os carnavais antigos, sobre as quadrilhas. Geralmente, para essas pessoas, elas sempre pensam com saudade, né? E elas olham assim para hoje e dizem assim, no meu tempo era melhor, né? No meu tempo as músicas eram melhores e tal. Mas você é fruto dessa atualização, né? Então, assim, ao mesmo tempo que você tem pessoas com mais idade que gostam de outras coisas, hoje tem pessoas que já não gostam do carnaval, não gostam das quadrilhas, mas gostam do DJ Biel, né? Como é que você vê essa ideia da gente pensar o que você faz com o patrimônio de Piracuruca, né? Por que o DJ Biel, o que ele faz e o que ele coloca para tocar, o que ele desenvolve, por que é um patrimônio de Piracuruca? Bom, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Relacionado a cada evento a gente estuda. Se eu for contratado para um evento de praça pública, eu sei que lá vai ter criança, eu sei que lá vai ter pai de família, e eu volto no meu repertório uma parte que eu vou agradar aquele público que é mais antigo, né? Aquele pai de família. Eu consigo criar um repertório ali de um tempo determinado para eles. Também consigo criar um repertório para a criançada e também para a juventude, né? E tipo assim, acaba que sendo um mix bem diferenciado. Às vezes, quando eu toco músicas dos tempos atrás, muitos jovens não gostam, né? Critica, falam mal e assim vice-versa. Quando eu toco também as músicas atuais, em eventos de praça pública, os mais velhos também não gostam, né? Tipo, mas a gente procura sempre fazer aquele mix, agradar todo mundo. Eu sei que geralmente quando a gente termina um show, a gente sabe que talvez não agradou ali umas pessoas, né? Mas a gente tenta agradar todo mundo. Você acha que assim, essa coisa de tirar os palavrões, porque, por exemplo, a galera, vamos dizer assim, né? Entendendo aqui que nós somos jovens, mas tem mais jovens aqui, Lise, né? Que é bem mais jovem, Beatriz, Epa, pode me botar aí nessa... eu também sou Seninha, né? Todo mundo é jovem. Todos na casa dos 20.
A questão do palavrão pra gente é muito natural, né? Natural. Por exemplo, o Liz fala palavrão, Beatriz fala palavrão, a gente fala, mas talvez até fale menos, mas assim, é uma geração que conviveu, né, com isso, né? Você acha que assim, essa coisa de você querer adaptar a questão do palavrão é muito da relação que Piracuruca tem, assim, de ser uma cidade muito tradicional? Os jovens gostam das músicas, mas você precisa agradar os pais também, né? Então, assim, a adaptação é por causa disso ou porque o palavrão te incomoda também? Não é sobre o palavrão. É a música que ela, como é que se chama? A música ela tá induzindo, né? Ela tá, hoje em dia a música ela tá induzindo a pessoa a fazer, né? Você pode ver que tem música que tem muita apologia. Então eu acabo que verificando, ver se não vai prejudicar uma criança. Vamos supor que eu tô tocando, tem um pai, tem uma criança ali de 9 anos, eu toco uma música que às vezes ela mesma pediu, que já aconteceu, e acontece bastante em formaturas de ensino médio, né? Que o jovem pede uma música, eu tenho uma música, quando eu toco ela tem um palavrão e o pai tá lá ouvindo. E automaticamente o pai vai lá e remove a própria pessoa, a filha ou filho de perto, né? A minha preocupação com o palavrão é quando relata a apologia. Eu acabo que removendo, eu tiro do meu repertório. Quando eu não tiro, eu tento editar a música e remover ela. E eu acho que é sobre isso, eu acho que é para agradar todos os públicos. Eu acho que eu não tenho... Eu consigo identificar o evento, né? Se você me contratar para uma boate, eu sei que aquela boate vai ter só jovens, não vai ter um pai de família. Então lá já entra aquele repertório natural, aquele repertório original daquelas músicas ali. Mas se eu for contratado para um aniversário, uma formatura, eu sei que vai ter pai de família, vai ter gente que gosta de um tipo de repertório. Então eu sempre montei por estudar o evento, né? Dependendo do evento eu consigo levar aquele repertório certo para agradar todo mundo. E aí, Biel, olhando assim para o público mais jovem, né? Qual é a expressão musical que tu acha que representa Piracuruca hoje? Bem difícil. A expressão musical que representa Piracuruca hoje é o forró. O forró, hoje em dia também está muito em alta, né? Não, o piseiro, né? Mas hoje aquele forró Dorival Dantas, aquele forró mais antigo, forró das antigas, é que representa a nossa região, Piracuruca. Aí assim, ainda com foco nessa juventude, né? Tu fala do forró, mas assim, aquele forró, por exemplo, tem a banda que a gente viu um dia desse dos Chapéu de Couro, né? Chapéu de Couro. Que é uma banda tradicional, um zabumba. Da região. Como é que tu acha que o jovem vê essa galera antiga como algo que já não funciona mais, ou tu acha que a galera ainda gosta dessa coisa, principalmente que está associada à vaquejada? A vaquejada, né? Bom, assim, eu acho que eu na minha visão assim de festa que eu consigo ver, a juventude ela não enaltece muito esse estilo musical, né, que é o do Chapéu de Couro. Creio que não enaltece muito. Hoje em dia a juventude ela tá, como é que se diz, tá numa atualidade que quer aquela atração do momento, né? Que é aquela, hoje se você uma gestão colocar uma banda local, você pode ver que talvez não dê nenhum evento. Mas se trouxer aquela atração do momento, tem que ser aquela atração do momento, a gente vê que é casa cheia. Mesmo o contrato sendo lá em cima, eles querem isso, né? Se você colocar uma banda local, acho que... Eu tiro por mim mesmo, eu tinha muito medo de tocar aqui na minha cidade e de não ir ninguém, né? Mas graças a Deus sempre o pessoal me abraçou muito bem aqui em Piracuruca. A minha segunda casa foi Cocal. Cocal eu tenho um conhecimento gigantesco lá. Foi uma cidade que me abraçou mesmo, me hospedou de um jeito que nenhuma outra cidade conseguiu. Você é o primeiro DJ de Piracuruca? Sou o primeiro DJ. E já tem mais muitos outros por agora? Se alocou no tempo que
do meu auge mesmo tinha se alocado, mas não conseguiu, devido... Hoje em dia a DJ, a pessoa tem que ter performance, né? Tem que investir. Hoje nada que se você não investir, se você não plantar, acho que é muito difícil você se erguer, né? Então é obrigado você ter um investimento. E eu tirava do meu contrato para investir. Eu não tinha capital, ninguém investiu em mim. Eu fui plantando e fui colhendo, eu mesmo só. Tu acha que hoje é possível viver da música em Piracuruca? Dentro da cidade é possível. É possível. Só que é um pouco desvalorizado. Tipo, como é que funciona hoje em dia? Se você for querer viver da música dentro da cidade, eu acho que você não consegue. Você tem que ter uma renda extra. Todos os artistas que é da minha região, da minha cidade, todos eles têm uma renda extra. Eu falo que é possível viver da música, mas tipo assim, como se diz? Eu acho que pra ser uma renda extra, eu acho que eu me precipitei, eu acho que não dá pra viver não. Olhando aqui, eu me corrigindo novamente aqui, eu acho que não dá pra viver não, da música não. A desvalorização é muito grande. Contratos vou dar aqui um exemplo, contratos de R$1.000 que você faz ali fora, aqui é 250. A diferença é gigantesca. Eu falo por mim e falo por quem são meus parceiros de palco aqui na cidade, que a desvalorização é muito grande. E você acha que é uma característica daqui de Piracuruca, essa desvalorização? É toda a região. Eu vejo muito, que a gente já andou muito em cidades e a gente conhece novas bandas, novas pessoas, e eles falam mesmo, Biel, eu não sou valorizado na minha cidade. E assim eu também. Tipo, de 30 festas que eu tinha em um mês, uma era aqui. Uma. E tudo era nas regiões, principalmente rurais, que é na nossa região aqui dos Caucais aqui. Buriti, Parnaíba, Luiz Correia, a gente andava muito para aquela região. A gente, por exemplo, hoje nas comunidades tradicionais, né, você está falando da zona rural, né, você toca muito, né? E hoje tem uma discussão assim, em determinadas comunidades da zona rural de que as pessoas não se interessam mais, por exemplo, para ir naquelas festas que são da comunidade, né? E aí tem gente que diz assim, não se interessa porque é o paredão, porque, né, tira o público, porque, né? Então assim, como é que tu vê isso? Tu vê isso como uma adaptação, ou seja, a zona rural, a dinâmica, né, ela é dinâmica, ela vai se adaptando, outras questões, outros gostos musicais, ou você vê isso também como um problema, caso seja muito forte ali, né, essa presença dessa música eletrônica? Tocar em zona rural é uma alegria para todo artista. Assim, era muito bom tocar, eu achava muito bom, e eu creio que todo artista acha muito bom tocar em zona rural. Porque é um povo alegre, é um povo divertido, é um povo que te respeita. Eu vou dizer por quê. A zona rural, ela não tem o tanto de festividade que a cidade tem. Ou seja, eles são carentes. E quando vai uma banda, um artista, eles valorizam muito, eles cantam com a gente, eles respondem, eles tiram fotos. A receptividade do contratante é maravilhoso. E quando você fala na questão de hoje ter paredão de som, ter essas coisas mais que tá na atualidade, né, que é o piseiro, com paredão, eles se divertem como se fosse um evento grande dentro de uma cidade. Não importa se tem um artista ou um som tocando, o público da zona rural ele se diverte igual a uma banda grande de porte maior dentro de uma cidade. Então é muito bom tocar na zona rural. Biel, qual é o papel, por exemplo, você é um artista,
famoso na região. Importante, né? Por exemplo, eu estou ouvindo você né, não tem um problema de dizer isso, é um homem bonito, né? Tá bem vestido, né? Visivelmente você cuida muito bem da estética, né? Qual é o papel da estética no teu trabalho, assim? Em que medida a estética é importante para a valorização do teu trabalho? É importante. É importante você ter um visual artístico. Tipo, eu toquei aqui nas regiões aqui de Esperantina e um contratante falou, cara, você se comporta muito como um artista. Porque assim, como eu lhe falei, assim como eu me preocupo com o evento na questão do repertório, eu me preocupo na vestimenta. Tipo, festas de praça pública, eu mandava criar minhas próprias camisas, né? Tipo, já personalizado, com brilho, a camisa, algumas coisas. E dependendo da temática do evento, eu já ia naquela temática. Vamos supor que eu vou tocar num baile que o tema seria aquele baile de rua, que o pessoal vai mais descolado, calção de seda, chinela Kenner, aquela camisetinha do Brasil. Eu também ia nessa questão. Porque assim, você tem que ter uma identidade visual, né? Você tem que se identificar. E às vezes o artista ele peca muito nisso, ele vai tocar na região, ele vai normal, uma camisazinha gola polo, uma camisazinha lisa, e ele não consegue dar aquele ar de artista para quem está ali vendo ele tá curtindo, né? Então eu me preocupava muito, inclusive eu tinha parceiros da área de DJ, das regiões, que me criticavam, né? Que eles chegavam até a dizer assim, o Biel ele tá assim porque tudo que ele ganha ele investe. Ele investe em ensaio de fotos, ele investe em vídeo, ele investe em roupa e em fogos. E ele, por isso que ele tem essa fama. Por incrível que pareça, meus parceiros de trabalho, eles me criticavam porque eu não ganhava dinheiro e porque eu investia. Eu acabava, por quê? O contratante, o público, eles gostam disso. Eu tinha uma abertura, eu tinha uma entrada de fogos, eu levava iluminação, eu chegava no evento. Às vezes um DJ, vamos supor, um DJ chegava lá só com um equipamento tocava, ganhava mais do que eu. E eu chegava no evento, eu levava grid, palco, levava iluminação, levava mesa, levava funcionário, levava fogos. Tudo. Eu chegava com aquela equipe bem... Quando chegava assim, o cara chegou. Então eu creio e é real. A pessoa tem que ter uma identidade visual. Tem que ter uma vestimenta diferente de uma pessoa normal. Se eu chegasse lá do jeito que estou aqui, para mim tocar, era uma pessoa normal. Mas se eu chegasse todo personalizado, uma camisa com muito brilho, aquele cordão grosso, aquele colar, aquele fone, aquele penteado de cabelo. Inclusive, a maioria das vezes eu usava até maquiagem devido ao cotidiano de viagem. Tocava sexta, sábado e domingo. No domingo eu estava com muita olheira, tinha que ter uma maquiagem. Então, era muito importante. Eu acho que é muito importante, eu acho que você tem que ter uma identidade visual. Biel, faz um tour aqui com a gente nessa sala aqui, o que é que funciona aqui, pronto. Como é que tu chegou aqui, assim? Por que tu resolveu fazer esse estúdio? Vamos lá. A música, eu fiquei com ela 12 anos, tá? Então, eu nunca deixei o design. Então, aqui a gente conseguiu unir. Hoje, em Piracuruqui, toda a região, no Brasil todo, a mídia fortaleceu, o marketing cresceu, então a tendência do videomaker, a tendência de cobertura, de entrevista, de blogueiros, ela cresceu gigantescamente. Então eu deixei um pouco a música novamente de lado para focar, para voltar de novo no meu nicho como design e editor de vídeo. Então a gente se uniu, eu e o parceiro Domingos Cardoso, né? A gente montou essa agência, que ela, próximo mês, já vai virar uma produtora. A gente já está fortalecendo o time. E hoje a gente atende a maioria das empresas aqui na nossa cidade de Piracuruca, né? A gente trabalha fortalecendo a imagem, né? Das empresas, levando blogueiro, divulgando o comércio, divulgando o empresário, cobertura de evento. E a gente montou novamente a agência, ou seja, o meu nicho lá do começo que eu falei como design, tá aqui novamente. Eu nunca deixei de mão. E a mesma coisa eu falo aqui para os meus parceiros de trabalho.
Se algum dia esse mercado ele enfraquecer novamente, o meu nome ficou na praça como DJ. Ou seja, eu nunca deixei apagar os dois nomes, nem como design e nem como DJ. Você tem formação acadêmica em design? Tenho. Hoje eu consigo não, hoje eu dou aula de CorelDRAW e Photoshop. Eu sou expert em CorelDRAW. Eu monto e desmonto, eu faço coisas que um arquiteto faz num programa de arquiteto, eu faço num Corel. Hoje eu sou especializado até as fontes, que se você me vê na rua, eu digo qual é o nome da fonte. Eu sou muito expert no CorelDRAW. Meu foco é o CorelDRAW. Mas mexo com Photoshop, o mesmo que eu faço no Corel, eu faço no Photoshop também. Tu acha que tu veio parar nessa área muito em conta pelo teu investimento em marketing do teu ofício de DJ? Assim, eu esperei o momento certo. Já estava com mais de um ano que eu queria um pouco sair da música para focar em alguma coisa, né? Eu não estava achando. Eu estava até em planos de montar, olha a coisa, eu estava até em plano de montar um lava-jato. Aí eu disse, não, calma aí, vamos ver. E foi onde aconteceu a política, eu fui contratado por uma gestão, eu fui um dos coordenadores de campanha, a gente pegou muito nome e desde lá a gente, não, vai ser aqui, vamos focar na agência. E o meu parceiro, que a gente estava na mesma gestão, a gente se uniu e montou aqui a agência, né? E tá dando certo, tá muito bom, a gente tá em campo, a gente tá sempre renovando, como tá enfraquecendo aqui, vamos para esse ponto aqui, tá enfraquecendo aqui, vamos para cá. Ou seja, o marketing ele tem vários pontos. Eu fiz um curso agora e ensinei aos meus alunos que eles podem ganhar de 100 a 200 reais por dia. Não é papo de curso. Do que você muitas vezes você vê muita sujeira na internet, as pessoas vendendo, ganhe 200 reais. Isso não é verdade. Eles vão te vender um curso que eles criam ali no chat GPT, numa inteligência artificial. Mas realmente dá para ganhar 100 a 200 reais por dia com design. Você cria um portfólio, você cria seus conteúdos, seus projetos, coloca em alguma plataforma como o Behance, né, que é da Adobe, como o Designinho, como o Canvas, que hoje é uma plataforma muito grande. Você coloca o seu portfólio lá e coloca lá. Ele, pro resto da vida, tá lá. Tipo, compra aqui 10 projetos de arte da Copa por R$ 29,90. Você faz uma campanha, você faz um tráfego pago e ali você vê só os pinga-pinga caindo no seu celular. Em meia hora cairia R$ 29,90 no seu celular. Fora isso, se você focar, por exemplo, no nicho de fazer arte para artistas. Eu sou profissional em fazer arte e agenda e projeto para artista, vamos supor. Se o mínimo, se você cobrar R$ reais, se você fizer 3 artes que você faz no amanhã, você faz R$ 95, R$ 100. Entendeu? Então, o marketing, o design, ele é uma plataforma muito grande para você ganhar dinheiro. Eu passei isso muito para os meninos. Eu até fiquei triste porque quando eu abri o curso, eu queria que os jovens viessem até mim e não veio. Veio os empresários. Os jovens não veio. Eu vi de 10 alunos, 7 eram empresários. Eu perguntei, por que vocês estão aqui? Eles disseram, os jovens não querem. Eu sou obrigado a vir aprender para fazer o material da minha empresa. Biel, você toparia mais para frente a gente fazer uma oficina para você mostrar um pouco de como faz, né? De ensinar assim, a gente juntar uma galera jovem e a gente fazer uma oficina com o DJ Biel mostrando, pode ser aqui, pode ser em outro lugar, você toparia? Toparia sim. A gente pode estar vendo um tema de ser tanto como na música, como também no design, né? Até preferia no design que meu conhecimento é gigantesco. E essa parte de edição de vídeo, você mexe também? Por exemplo, colorização, sonorização? Esses conteúdos mais complicados que exige, eu sou bem detalhista, né? Tipo, a gente foi contratado para fazer um vídeo de uma escola, que foi aquele projeto do Rafael Fonteles, do governo, que é dos alunos. Para o mundo.
como é, Carlos, da escola? Que o aluno tinha que fazer um vídeo da... Assim, uma escola contratou a gente, bem, eu queria fazer um vídeo assim, assim, assim. Tudo bem, a gente teve a ideia de fazer o vídeo daquele vídeo, ai que vida, né? Então eu sou muito além, tipo, se me der ideia, a minha cabeça, tu tá conversando comigo, a minha cabeça vai muito além, eu tô pensando no futuro, vamos fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, no mesmo dia, eu entrei em ansiedade, já falei com o Domingos, Domingos, já vai fazer um vídeo aqui, eu vou criar a música igual do Ai Que Vida, só que eu quero ir falando da escola. Então a gente chamou uma menina, ela gravou aqui, a gente passou a letra pra ela, no outro dia a gente gravou as cenas, fez tudo em menos de 8 horas. Eu fiquei aqui até 10 da noite, a menina foi embora, eu fiquei aqui até 1 da manhã produzindo a música, a gente pegou só a voz, eu fui produzir a música, e no outro dia de manhã nós estávamos 7 horas na escola gravando, e quando foi 5 da tarde o conteúdo estava feito. E foi o maior conteúdo assistido de todas as escolas, deu quase 150 mil visualizações em menos de uma semana. E isso, a escola só perdeu em um quesito que foi mesmo dos alunos, mas sobre o vídeo ela foi campeã. Você já consegue monetizar as redes, assim? Já consegue entrar nesse padrão, assim, de já receber por visualizações ou ainda não? Pronto, a gente tem um TikTok e o Kawaii que hoje monetiza, que ganha dinheiro, né? O Instagram, ele é um gancho. O Instagram você se divulga lá e você coloca a sua isca lá, pra pessoa fisgar e ir lá pro TikTok. Hoje a única plataforma que dá dinheiro é TikTok e Kawaii. Mas a gente usa o Instagram para ser reconhecido. É o que chamam de tráfego pago, né? O tráfego pago é você pegar o seu produto, pagar na plataforma e dizer onde você quer que aquele produto seja visto. Ou seja, vamos supor que você tem um produto aqui em Piracuruca, eu quero que ele seja visto lá em Piripiri. A gente faz o tráfego pago lá, vai no mapa, eu quero que esse produto rode aqui em Piripiri. Ou seja, às vezes a pessoa está almoçando aqui, mexendo no celular, aparece seu produto lá. Eu odeio isso, cara. Mas esse Você TikTok, pois eu adoro isso, que, né? é TikTok, Instagram, qualquer plataforma? Tinha o Instagram. É só o Instagram? O Instagram ele é vinculado com o Facebook, né? O Facebook é o marketing. A gente faz pelo Facebook e ele dá até o Instagram. Tipo aquele gordinho lá de Teresina que faz... Pronto. Eu não sigo aquele cara. Mas ele aparece pra ti. E aí de repente eu tô lá, porra, doido. Aparece. Mas assim, eu estava nesse evento lá em... Não, ninguém estava lá. E o cara estava dizendo lá, né, que ele... É uma pesquisa mesmo, aqui já faz parte da entrevista, mas já estamos conversando, né? Que ele disse que o celular ouve o que você diz. Sim. E transforma isso. O algoritmo, ele Quando é vocês inteligente, quando vocês compram o telefone de vocês, o aparelho, quando vocês estão lá colocando todos os dados, não tem lá permitir microfone, permitir câmera, ou seja, eles estão ouvindo aqui a gente. Estamos conversando aqui eu e você. Cara, eu tenho uma vontade de comprar um tênis amarelo pra mim correr. Pipoca pra você. Cara, Não vai em 5 minutos, maluco, tá aparecendo. Isso aí é o algoritmo do Instagram. E a plataforma mais perigosa que tem, que essa te escuta mesmo com vontade, é o TikTok. Olha, se você tá olhando aqui um conteúdo e sem querer, você tá passando aqui rapidão, e sem querer você para aqui, só leu aqui, os próximos vídeos vai te dar aquele conteúdo igual que você parou. Porque ele consegue ver, olha, ele passou 3 segundos aqui nesse conteúdo, vamos lá viralizar. O Instagram faz isso também, Faz, né? mas o TikTok ele é muito Eu nunca potencializado. tive TikTok, Ele é potencializado. Eu fiquei assustado também. não tenho nem paciência. E você pode ver que a gente tem ainda bem que o celular aqui, cara, a gente pode ver que o aparelho celular da gente, quando a gente está conversando, ele tem uma bolinhazinha laranja aqui, que ele tá ouvindo a gente. Ele tem ele é o áudio. O que é a bolinha verde? A bolinha, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ele tá aqui, ó, mas ele aqui ali ele aparece uma bolinhazinha que ele tá gravando, ele tá ouvindo a gente. Aí alguns aparelhos não tem essa luzinha, né? Mas ele tá sempre ouvindo. Então isso aqui já faz parte. Tem uma bolinha verde, tá vendo? Lá na pontinha. A bolinha lá, ó, pronto. Ele sempre que tá ele tá ativo, ele tá te ouvindo. Tá com internet, tá passando. Isso aí deve tá vendo do Instagram, do Facebook, do TikTok. Essa bolinha, olha, eu tô ouvindo ela.
Biel, faz um tour aqui com a gente, aqui nessa Vamos lá. sala. Começa aqui por esse painel aqui, o que é aquele... Pessoal, gente, aqui é o seguinte, aqui é a nossa agência, né? Aqui é um futuro podcast que vamos inaugurar agora segunda-feira, a gente já tinha, mas vamos reativar ele aqui novamente. E tudo isso aqui, pessoal, foi feito por mim. Aqui foram feitos por inteligência artificial. Você pode ver que isso aqui, ele não é real, ele é criado por prompt, por comando. A gente bota o comando, ele cria. Essa logomarca foi feita por mim também. Ó, podemos ver que temos esse microfone também, ó. Ele foi feito por inteligência artificial. A gente botou um comando. Você pode ver que nem aparecem as informações porque ele não consegue identificar, mas foi feito com a gente também. E um instante. Um podcast de que é? Pronto, é um podcast de jornalismo. Só que a gente vai fortalecer ele trazendo os nossos clientes, né? Os empresários, para estar falando um pouco também da história. Legal. E aqui a gente tem as câmeras, né? A gente tem duas câmeras dessa daqui. Essa aqui é uma câmera PTZ. Ela também tem inteligência artificial. Ela tem 20 zoom de X sem perder qualidade, tá? Ou seja, a gente coloca ela aqui no centro do palco. A gente consegue mover ela pelo um gimbal, que ela vai qualquer lugar, vai para cima, para baixo, tá? Muito boa também. Fora ela, a gente também tem outras câmeras com inteligência artificial também para rede social, que você fala lá, acompanha, só que tá lá na casa do meu sócio, né, o Domingos. Também temos microfones também de entrevista, que é a sala do atendimento. Aqui é onde acontece o atendimento. Ali é a sala da nossa assessoria, onde a menina manda mensagem, responde as mensagens. O que é uma sala de atendimento? Isso. A sala de atendimento é o seguinte: o cliente manda mensagem, eu estou no campo, o Carlos está no campo, o meu time está no campo e não consegue responder. Então a gente tem um atendimento, que é o Vitor, né? Ele responde em tempo real. Ele manda mensagem todos os dias para os nossos clientes de bom dia, pergunta como está e manda o material feito para os clientes. Então é uma atenção que eu sempre regrei, né? De dar atenção ao cliente, mesmo que a gente vá lá uma vez na semana, mas todos os dias, se ele tiver aquela mensagem da empresa, ele se sente que a empresa está lá todo dia. Então é muito importante ter aquela conectividade todo dia com o cliente, com a empresa. E quantas pessoas trabalham com você hoje? Pronto, hoje a gente tem um time de bloggers de 6, né? São 6 bloggers. Tem eu que estou em campo como filmmaker, e também eu que faço a maioria dos tratamentos, tipo, eu corrijo. A gente tem um Carlos, que é o nosso, que cresceu junto com a gente, hoje ele é o nosso filmmaker, editor principal, oficial aqui da empresa. Só que alguns conteúdos que exigem mais, um pouco mais de edição detalhada, mais detalhe, é passado por mim. Aí a gente acaba aqui também corrigindo algumas coisas, algumas falhas que não é falha, mas é melhoramento. Tipo assim, eu nunca pensei em fazer um conteúdo para o cliente, eu penso no concorrente. Mas eu penso assim, como foi que ele fez aquilo ali? Como foi que ele conseguiu aquele tratamento? Como foi que ele fez aquela transição? Então eu penso muito, porque o cliente é assim, se você fizer uma coisa básica, ele acha legal. Tudo para ele tá ótimo, tá maravilhoso. Então se você fizer uma coisa profissional, bacana, ele não vai entender, mas o concorrente vai se perguntar, como foi que ele fez isso? Só que hoje a gente não tem concorrência, né? Hoje a gente não tem. A gente é uma agência que age como profissionais, a gente faz o nosso trabalho, a gente tem nosso cliente. Aqui na Piracuruca tem outras pessoas que gravam, né? Mas a agência mesmo é só a gente hoje tem um time, hoje a gente abriu o nosso CNPJ, a gente paga tudo certinho os direitos, tá tudo ok. Então a gente trabalha para crescer, né? Então a gente também está plantando uma sementinha aqui. A gente já fez muitos conteúdos fora do valor, mas hoje a gente é bem visto e a gente está plantando. A gente tem um foco que seja daqui 3, 4 anos, a gente está em outro lugar, em outro patamar. Nossa. E o meu amigo aqui, seu nome completo? Meu nome mesmo é Antônio Carlos Gomes Cardoso, mas o Biel me batizou aqui no primeiro dia que a gente abriu a sala, já me batizou de U Camuflado. Mas por que esse nome? É porque eu sou o cara que
independente do ângulo, eu não vou aparecer na câmera. A gente sempre tenta trabalhar da melhor forma, tanto para fazer o público se perguntar como é que ele gravou aquela cena e não apareceu na câmera, no reflexo. A gente não viu ele, né? Então o Biel me batizou com esse nome. Hoje eu me sinto assim tão grato em trabalhar com dois caras que são tão inteligentes mesmo como eles são e conhecedores do que eles conhecem, que é o Biel. O Biel, eu até falei pra ele, Biel, antes de eu te conhecer, que tu era conhecido mais assim por DJ, eu não sabia que tu trabalhava com edição de vídeo, essas coisas. Eu achava que tu era o famoso playboyzinho, mas o cara é uma pessoa incrível, não tenho o que falar de mal dele. É assim, aquela relação de chefe, mas ao mesmo tempo é aquela amizade, enfim, é isso, eu não sou um cara muito de falar. E essa parte de design, edição de imagem e vídeo, você já fazia, aprendeu com quem? Pronto, inicialmente eu fazia um trabalho com o Domingos, que inclusive é meu tio, né? O Domingos que é o sócio do Biel e que abriu a Promo aqui. Bem, a gente fazia um trabalho de campo, o Domingos estava num processo de levantar a imagem dele na questão das redes sociais, né, tentando aumentar o público no Instagram que ele criou, que era o Piracuruca Promo. Hoje é denominado o Promo, né, que abrange toda a região dos Cocais e outros lugares. Aí eu era só o cara que carregava a mochila, tomava de conta dos equipamentos. Aí o Domingos pegou e disse assim, não, eu vou dar uma oportunidade para ele. Ele é um cara muito esforçado, um moleque de gente boa. Eu vou dar umas ideias para ele. Aí eu fui pegando o macete de como é que enquadrava uma pessoa numa câmera. Aí pulando essa etapa, que foi uma etapa meio também demorada, mas eu aprendi. O Domingos lançou um curso de edição mobile, que é no celular. E aí ele me deu esse curso, né? Ele disse assim, Carlos, eu tô com uma ideia, já faz um tempo, e eu quero que você trabalhe comigo nessa ideia. Só que para isso eu tenho que fazer você se aperfeiçoar. Foi quando eu peguei, aprendi a como mexer no app que a gente usa, o principal que a gente usa hoje para editar. E foi quando surgiu a ideia. Depois de um tempo surgiu a ideia, Domingos e o Biel se juntaram, montaram a Promo. E no início eu somente gravava, né? O Domingos me instruía me instruía nas cenas, né? Para como as cenas iam sair. E aí depois de um tempo o Domingos não podia mais estar diretamente com a gente aqui presente todos os dias, então ele decidiu, Carlos, a partir de agora você também vai editar. Aí foi quando eu peguei novamente a prática do nosso AP de edição e hoje eu fui me aperfeiçoando, eu estou aperfeiçoado graças ao Biel, porque tudo que eu melhorei em mim foi o Biel que me ensinou. Tanto a questão, hoje existem as correções, não é uma coisa que acaba, as correções sempre tem, que nem é padrão também, não é padrão sempre, mas o Biel, ele me ensinou, o que eu sei hoje foi o Biel, e também a parte de design, eu fui um dos alunos do Biel no design de CorelDRAW, e eu digo, o cara realmente não tem, aqui eu acho que é um público, tem as pessoas selecionadas que se equiparam a ele na questão do design, e é isso. Maravilha. Aí, Biel, mostra essa parte aqui. Pronto. Aqui é onde acontece, né? Inclusive quando vocês chegaram aqui, eu já estava mexendo aqui no After Effects, né? Que a gente faz o vídeo e ao mesmo tempo já cria aqui um projeto para o cliente, né? Então eu estava aqui animando aqui a sua logomarca, como vocês podem ver, a gente faz toda a animação aqui. Não é muito meu forte o After Effects, mas eu sou também expert no Premiere. Tipo, e uma coisa que eu tenho para falar para vocês, no meu tempo,
Não tinha o que tem hoje na internet. Não tinha os ensinos hoje na internet. Hoje, alguns conseguiram enricar, ser muito bem de vida através da internet. Como? Fazendo curso, dando cursos baratos, ensinando. E no meu tempo não tinha, ninguém tinha essa ideia de ganhar dinheiro com curso. Ou seja, tudo que eu aprendi foi realmente clicando, fuçando, o que isso aqui serve para quê? Então eu fui aprendendo mesmo, do passo a passo mesmo naquele tempo. E naquele tempo o programa do auge era o Sony Vegas, não sei se vocês conhecem, Sony Vegas. A gente usava bastante ele. Aí depois que a Adobe criou o Premiere, a gente foi se adaptando com ele, aí lançou o After Effects. E hoje tem vários, né? Hoje tem o DaVinci Resolve, tem o Mobile, né? Que é o CapCut, que hoje é um dos maiores do mundo. E até assim, essas edições animadas aqui, eu consigo trazer também para o Mobile, né? Eu até fiz eu tentei ganhar dinheiro ensinando a fazer esse tipo de animações aqui no Mobile. Ainda hoje está lá na internet, na plataforma QFi, né? Aqui e lá cai um dinheirinho aqui, é um trocado pequeno, mas dá pro lanche. Eu ensino a criar esses motion animados, né? Pegar logomarca, animar, coisas que o pessoal não ensina no cotidiano. E é muito gigantesco. Então aqui é onde a magia acontece. Aqui a gente faz tudo, a gente faz, ó. Vocês podem ver, ó, eu faço primeiro o projeto aqui no Photoshop, eu faço aqui o projeto, em seguida eu crio as camadas e já lanço já aqui pro After Effects, que ele reconhece o arquivo, a gente já consegue animar. E também tenho aqui o Corel, né, ó, CorelDRAW, eu já faço a logo no Corel. Então, ó, são 3 processos. A gente cria a logomarca no Corel, vai lá no Photoshop dar aquela lapidação, porque o Photoshop reconhece os arquivos do After Effects e fica melhor pra gente animar. Então, é obrigado a passar pelo Photoshop porque ele trabalha conjugado com o After Effects. Então, a gente cria aqui, já passa lá pro Photoshop e pro After Effects e cria a animação. E também tudo aqui foi criado também por mim. Aqui também, ó, tudo aqui é com inteligência artificial, você pode ver, ó, que aqui tudo foi criado por comandos. A gente cria o prompt, ele já cria aqui. A logo foi feita por mim. A nossa identificação é essa bolinha. Então quando tiver uma bolinha redondinha aqui, você já sabe que já é da Promo Media, tá? E também, ó, feito por inteligência artificial. É um drone que não acho que não vende no mercado, mas fortalece que é um drone, né? E é isso, gente. Aqui é a nossa agência criativa. Beleza. Biel, você, da conversa que tivemos aqui, você permite que a gente faça uso dessa entrevista para fazer o inventário participativo de Piracuruca, que a gente possa utilizar das suas palavras para falar do seu trabalho? Sim, sim. Permito geral, tanto como vídeo, imagem e áudio. Pronto, tranquilo. Você também? Assim, é verdade. Você também permite que a gente faça uso das suas palavras? Permite, sim. Tem total permissão da minha pessoa. Pronto, beleza.